Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da bondade, amado da minha alma, Tu que habita nos corações daqueles que abrem, Tu que opera sinais, prodígios e maravilhas, Tu que age na alma daquele oprimido, do aflito, na vida deste homem e desta mulher que buscam uma direção da Tua parte, que buscam uma revelação da Tua parte. Pai, na vida desse Teu filho que tem lutado há muitos anos para estar na Tua presença, mas não consegue, que a Tua glória, a Tua plenitude, Senhor, possa hoje tocar esse coração, porque esta reunião, Senhor, ela é exclusiva para o Teu agir na vida das pessoas que estão aqui. Então eu lhe peço, Senhor, haja nessas vidas, muda esta casa, Senhor, é este casamento que precisa de uma restauração interna, genuína, esta família que precisa, Senhor amado, de uma unidade nova, e esse Teu filho que precisa voltar ao propósito correto. Age, Espírito Santo, e estabelece da Tua glória, Senhor. Eu não tenho dúvida que esta pode ser a melhor noite na vida de algumas pessoas aqui. Então eu te declaro, Senhor, eu te peço, Senhor, melhor, faça esta obra, Pai, cumpra esse Teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Intercedam comigo, queridos. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, e o verso 13. Um pouquinho mais baixo. Oh, aleluias. Naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus iam ao caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, diga de repente, diga mais forte, de repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Aleluias. Essa passagem, ela é fantástica, irmãos, e eu não me canso de pregar sobre esse assunto. E me vem logo um cântico antigo, né? Olha lá, o meu tecladista já sabe, ele está treinado. Eu não tenho como ir para os Estados Unidos sem levar ele comigo. Não vai dar certo. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Que Deus me dê graça para terminar essa palavra de hoje. Que Deus me dê graça para pregar essa palavra, porque tem algumas pessoas aqui que vão ser chacoalhadas pela presença de Deus hoje aqui. Acabaram-se a celebração dos judeus e Cristo foi a recompensa que os romanos deram para os judeus como um presente. Os romanos tinham que dar uma festa para o povo judeu para que eles ficassem alegres. E qual foi a ideia que eles tiveram?
vamos matar alguém que eles odeiam e que eles queiram. E a Bíblia diz então que eles pegaram um homem chamado Barrabás, homicida, assassino, bandido. Mas eles também pegaram um Cristo, que se dizia rei dos judeus. E eles colocaram esses dois e disseram: olha, hoje nós precisamos matar um e libertar outro. Um será morto e o outro crucificado. Então pararam diante de toda a cúpula judaica, os líderes judaicos, os religiosos judaicos, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes. Colocaram então de um lado Barrabás, um homem que havia matado muitas pessoas, inclusive romanos. E do outro lado eles colocaram Cristo, Jesus de Nazaré, que se dizia rei dos judeus. E quando eles param e dizem: qual desses dois nós devemos condenar? Quem iremos crucificar? E quem iremos libertar? Os judeus então levantaram, bateram as mãos nas cabeças e disseram: libertem Barrabás e matem Jesus, e que o sangue desse homem caia sobre a nossa cabeça, que nós paguemos o preço por termos escolhido Barrabás como liberdade e prendido Jesus. Então eles lavaram as mãos e pegaram Cristo e crucificaram. E naquela tarde que antecedia a Páscoa, Cristo na cruz ainda teve poder e compaixão de perdoar um dos seus malfeitores, um dos malfeitores, porque havia dois bandidos. Um dizia: se tu é o Cristo, por que não desce daqui e não nos liberta e liberta a ti mesmo? E o outro do outro lado dizia: ei, esse homem não fez mal nenhum, ele não merece estar aqui. O que tu dizes agora? E aí ele olha para o Cristo e diz: Jesus, eu não te segui, eu não obedeci teus preceitos, mas hoje lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando você entrar no paraíso. E Cristo olhando para ele diz: ei, em verdade eu te digo que ainda hoje ainda, você estará comigo no paraíso. Quem é esse que no momento da sua pior angústia, que no momento da sua pior crise, ainda tem tempo para perdoar um que está do lado? Esse é o Cristo. Eu quero te apresentar esse Cristo, porque de repente você pode conhecer a religião, conhecer o pastor da religião, conhecer a placa do pastor da religião, mas você ainda pode não ter conhecido esse Cristo, que está disponível para te dizer: ei, você vai comigo. E a minha palavra desta noite é o seguinte: quando ele então diz está tudo consumado, ele morre. José de Arimateia, o discípulo oculto, e que Deus levante José de Arimateia na casa, discípulos ocultos, que fazem o que tem que fazer, e que fazem aquilo que ninguém quer fazer, enquanto todos os seus 12 amigos, que andavam e comiam na mesa de Cristo, fugiram. A minha Bíblia diz que na madrugada, José
de Arimateia, um discípulo oculto, ele vai até os comandantes e diz: dá-me o corpo de Cristo, porque amanhã é domingo e não dá para se fazer muita coisa, e antes que isso ocorra, por favor, me dê o corpo. E eles então concederam o corpo do moribundo Jesus, e ele pega aquele corpo, passa perfume, envolve, oh meu Deus, envolve em linho fino e puro, leva em um sepulcro novo, aonde morto nenhum havia sido sepultado, e ele coloca o Cristo naquele sepulcro, manda colocar uma pedra e vai embora. O primeiro dia se passou. Alguns discípulos ouviram Jesus falar que no terceiro dia ele ressuscitaria. Se Jesus prometeu, não duvide, porque se ele lhe prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E quando chega o terceiro dia, as mulheres, sempre as mulheres, o que seria de uma igreja sem mulheres? O que seria da humanidade sem as mulheres? Maria Madalena acorda pela manhã e diz: vamos ao sepulcro. E levaram consigo perfumes e especiarias. E pensa aquela manhã maravilhosa no domingo pela manhã. E essas mulheres então agora saem e vão pelo sepulcro. Mas quando elas chegam no sepulcro, com os perfumes e com as especiarias na mão, quando elas entram no sepulcro, penso eu, elas dizendo: nós vamos ter que nos organizar, porque não quero perfumar o corpo do mestre. E quando elas chegam de manhã, elas ficam pasmas com uma coisa que elas veem. Elas ficam apavoradas. E a minha Bíblia fala que elas olham e vê, e a pedra havia sido removida. A pedra foi removida. E elas apavoradas dizem: o que fizeram? Entram no sepulcro. Em Jerusalém existe um sepulcro, e quando você entra está escrito em letras garrafais: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É esse Cristo que eu estou pregando. E elas apavoradas olham. E quando elas voltam, a minha Bíblia diz que um homem está sentado sobre a pedra. E elas falam: amigo, nos ajudem. Amigo, nos ajudem. Ei, ei. E aquele homem olha e diz para ela: por que vocês procuram pelo morto? Por que vocês procuram pelo morto? Ele não está mais aqui. Ei, ei, ei. Ele ressuscitou. 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 Ressuscitou.
quero fazer uma introdução dessa palavra. E elas voltam desesperadas. Mas o cenário que eu quero pregar não é esse. O cenário é de dois homens que andaram com Jesus também, que viram a mulher do fluxo de sangue ser curada. Esses dois também estiveram naquele momento em que Jesus chama os discípulos e diz: o que vocês têm? Eu tenho dó dessa multidão. Eles falam: nós só temos 5 pães, 2, 3 peixinhos. E eles veem Cristo multiplicando o pão, comeram do pão. De repente são eles que estavam naquela festa de casamento, em que Jesus transforma a água em vinho. Quem sabe esses mesmos dois homens não estavam naquela caravana de Jesus até a casa de Lázaro. E quando Jesus chega, as irmãs de Lázaro olham e falam: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já fazem 3 dias, 4 dias que ele morreu. E Jesus olha e diz: ei, escuta, a pedra pode ser removida. Jesus já deu a letra. Toda pedra removida tem depois disso a ressurreição de um defunto. Defunto precisa ser ressuscitado. Depois de uma pedra, você vai retirar essas pedras hoje. E ele fala: tira a pedra. Ele diz: Senhor, ele já cheira mal. E eu fico pensando, filha, que esses dois poderiam estar lá. O curioso de tudo é nós sermos testemunha de tanto milagre, e no dia da nossa promessa, a gente pega o caminho de volta para Emaús. É tão terrível isso. Se eu perguntar um por um aqui para se levantar, vai ter gente contando milagres sobre milagres, bênçãos sobre bênçãos. E sabe o que o Espírito Santo fala ao meu coração? Por que no terceiro dia você volta para Emaús? A minha Bíblia fala desses dois homens que puderam assistir tudo aquilo que Jesus realizara, tudo aquilo que Jesus havia feito, todos os milagres, todas as curas, todas as libertações. Quem sabe eles dois não estavam lá naquele local onde um gadareno, endemoniado de uma multidão de demônios, de uma legião, meu pastor, e esses demônios chegam até Jesus e diz: porque veio nos perturbar? E Jesus fala: ei, saia desse corpo. Quem sabe? Só que quando passou o primeiro, o segundo e o terceiro dia, eles voltaram para Emaús. Emaús é o caminho da indecisão. Emaús é o caminho da revolta, da discórdia, do pecado. Emaús é o caminho da desistência. Emaús é o caminho da paralisação. O que é Emaús? Eles sabiam que Jesus havia de ressuscitar no terceiro dia. Eles sabiam que Jesus ressuscitaria. Mas eles agora olham e falam: ele não ressuscitou. E a minha Bíblia diz que eles estavam caminhando para uma cidade a 11 quilômetros de distância. Eu vim aqui te dizer, eu não sei quantos quilômetros de distância você está do propósito. Eu não sei a quantos milhares de quilômetros você está daquilo que Deus planejou para a tua vida. Eu não sei o que te levou a estar tão longe do propósito ideal de Deus. Mas eu vim lhe dar uma palavra do céu. A minha Bíblia diz que então eles saem para o caminho de Emaús. E a Bíblia fala que Jesus se apresenta para eles no caminho. A Bíblia diz: e Jesus se apresenta para os dois discípulos, porém os seus olhos estavam impossibilitados de enxergar. Querido, você está num caminho de volta para o erro, de volta para a desistência, de volta para as mazelas. Jesus está andando com você e você ainda não enxergou. Deus está te dando livramentos. Deus está também te dando oportunidade de entender
que esse caminho não é o caminho que Ele planejou para a tua vida. Ai, estou cansada. Ai, estou desanimado. Ai, estou fraco. Estou voltando para Emaús. Tem líder voltando para Emaús. Só que ele no caminho de Emaús, Jesus aparece para eles. E eles saem com um bom homem conversando. Só que eles não entendiam. E Jesus pergunta: do que vocês estão falando? Ele falou: porventura você é estrangeiro? Porventura você é de tão longe assim que não sabe o que aconteceu hoje em Jerusalém? Sobre um Cristo poderoso em obras, que curou, que libertou. Jesus falou: tá, mas fale-me mais dele. Não, mas ele disse que ele morreria e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E aí Jesus olha e fala: tá, e aí? Ele falou: nós esperamos até hoje, o terceiro dia, e nada aconteceu, e nós estamos voltando para casa. Sabe qual é o problema? Nós aguardamos até os 45 do segundo tempo. Quando o juiz vai apitar o final do jogo para você levantar a taça, você para. Tu esperou tanto, persistiu tanto, e quando chega a hora de levantar a taça, você sai do campo. Olha para o teu irmão e fala: o jogo ainda não acabou. Jesus está no caminho. Jesus está no caminho. Jesus está no caminho, irmã. Vai desistir por quê? Vai parar por quê? E iam conversando, trocando ideia. E toda vez que eles falavam algo de falta de fé, de discordância, Jesus trazia eles para o propósito. É isso mesmo, constantemente, quando estamos fora do propósito, o Senhor sempre nos encontra no caminho. E nesse caminho, Ele vai nos falando: mas eu já não fiz obras poderosas na sua vida? Mas eu já não te curei? Você se lembra daquela vez que você orou de manhã e falou: Senhor, me abre essa porta, e eu não fui lá e não te supri? Você não esteve um dia triste, desanimada, e eu não falei contigo? Você não esteve naquele momento em que você falou: agora eu não saio vivo, agora eu vou morrer, e você não chegou a ver a morte, e lá naquele caminho, porventura, eu não estive lá te dando a libertação, te dando o livramento? Não fui eu, Deus, que coloquei na tua mesa o pão, a água? Não fui eu, Deus, que coloquei na tua casa a provisão no dia da tua angústia? Não fui eu, aquele que te visitei na madrugada e falei contigo aquilo que só você sabia? Não foi eu, Deus, que visitei o teu útero e te dei um filho? Não fui eu, Deus, que supri tua necessidade no dia da tua angústia? No caminho de Emaús, eu vi vocês aqui na frente orando, na cara do altar, com a cara no altar, e o Senhor me reportou alguns anos que a gente queimava de paixão, anos que, cara, ser louco por Jesus era natural, e hoje ser louco por Jesus é: ai, calma, isso aí é um exagero. Anos que nós nos reuníamos, e o culto que a gente mais gostávamos de participar, era o culto de terça-feira, que era o culto de busca do Espírito Santo. Olha Jesus no caminho de Emaús para a gente. Anos que você, quando tocava o primeiro acorde, você já se levantava e dizia: é isso mesmo,
Anos que você tinha uma sensibilidade com o Espírito Santo tão profunda, que antes de acontecer algo, Deus já te mostrava. Você acordava de manhã e Deus já falava com você. E sabe o que Jesus falava para aqueles 2 discípulos em Emaús? Ei, mas não foi Ele que multiplicou os pães? Foi. Ele não curou um coxo que já estava há 30 anos na cama? Sim. Porventura não foi esse aí? Eita, meu Deus. Que ele chegou para um comandante chamado Jairo, e ele falou: Senhor, minha filha está doente. Não é esse que falou: olha, a tua fé é tão grande, pode ir, porque tua filha já está curada. Ontem eu preguei na igreja que eu fui sobre o fim do fluxo do pontilhão. Eu sou o responsável pelo final do fluxo do pontilhão, porque eu ganhei todo o pessoal que estava no fluxo do pontilhão. Eu me indignava com o pontilhão. E sabe o que Deus falou comigo quando eu estava pensando em voltar para Emaús? Ezequiel, não fui eu que te fiz ganhar uma multidão de jovens aqui nessa cidade? Não fui eu que fiz uma multidão de meninos e meninas pararem com a bagunça, com a baderna, com as drogas e se converterem para Jesus? Então, se eu fui aquele que fiz, eu também sou o que faço, e também sou o que farei. Se Ele fez, Ele vai fazer agora, e Ele fará no teu futuro. Então, não volte para Emaús, porque Emaús é a rota da desistência. Como era gostoso você sentir a presença de Deus e falar: eu quero ficar aqui até amanhã. E hoje o Espírito Santo falando ao meu coração. Tem muita gente que está voltando para Emaús. Porque não deu certo aquilo que eu imaginava que seria. E quem diz que aquilo que você queria é o que Deus quer? E quem diz que aquilo que você está pedindo é o que está no agrado de Deus? E quando eles voltam para Emaús, eles entram na sua casa e eles dizem: Jesus, amigo melhor, fica conosco. Tá tarde, fica essa noite com a gente. Vou servir uma ceia para você. Quantos querem pedir para Jesus ficar com você hoje? Você vai pedir para Jesus hoje e falar: Senhor, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Jesus precisa ficar lá em casa. Ele tem que vir e ficar lá em casa. E quando eles pedem: fica em casa, Jesus, Jesus entra naquela casa. Sabe, deixa eu falar para você. Como os discípulos pediram no caminho de Emaús, tem que falar para ele ficar em casa. O caminho era longo, estava longe já de casa. A única coisa que lhes faltava era enxergar quem estava no caminho com ele. Era Jesus que estava do lado. Tu não está só, Ele veio contigo. E os olhos dos discípulos não enxergavam quem estava do lado dele, mas quem estava do lado não era um amigo, era Jesus. E quando eles falaram: entra em casa, e eles falaram: agora
eu vou servir uma mesa e um jantar e uma ceia. Sirva uma ceia para Jesus. Senhor, faz assim, tu és o meu visitante, celebra a ceia. Ei, quando ele levanta e parte o pão, quando ele partir o pão significa comunhão. Restaura a tua comunhão com Jesus, que ele vai abrir teus olhos e tu vai enxergar o plano original que ele tem na tua vida, mulher. Peça para ele voltar na comunhão contigo. Sai! Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Tem que pedir. Não foi ele quem te abençoou durante todos esses anos. Não foi ele que supriu. Não foi ele que visitou tua casa, teu útero. Não foi ele que fez todo o plano acontecer. Então não pode voltar, porque o caminho de Emaús é desistência. Tem que restaurar. E detalhe, só enxerga ele quando parte o pão. E o que é partir o pão? Tem que haver comunhão. Partir o pão, eu só divido o meu pão com quem eu conheço, com quem eu confio. Divida o pão com o eterno na tua casa. E os olhos dele se abriram. E quando ele partiu o pão, olha isso, eles olharam e falaram: ué, agora como alguém anda 11 quilômetros com uma pessoa e não a reconhece? Como que alguém em sã consciência caminha tanto tempo com alguém e ele não reconhece? É porque lhe falta partir o pão. Às vezes andar é uma coisa, ter comunhão é outra, vir é algo, estar é completamente diferente. É por isso que não enxerga, porque tem que partir o pão. Jesus está no caminho, está andando junto, e eles não enxergaram como que você anda 3 anos com uma pessoa e depois encontra ela no caminho e não reconhece ela. Sabe o que acontece? Eles perderam a comunhão quando voltaram para Emaús. E quando perde a comunhão, também perde o direito de enxergar aquilo que só o céu pode mostrar. Não negocie comunhão, porque vai andar e não vai reconhecer, vai ouvir e não vai saber quem é. Tem muita gente aqui que está andando, mas não reconhece, está caminhando, mas não lembra. Só lembraram quando abriu e partiu o pão. Não é vir, é estar. Não é visitar, é fazer parte. Chega uma hora que Jesus ele fala: eu estou andando no caminho e você não está me vendo. E às vezes ele fala: mas eu não consigo entender. Por que eu estou assim? Por que eu não sinto isso? Porque precisa ter comunhão. E eles viraram e disseram: entra em casa, fica com a gente. E olha essa. Quando ele levanta o pão, pastor Marcos, e dá graça pelo pão, corta o pão, os olhos dele se abrem. E quando os olhos deles se abrem, eles reconhecem Jesus. Eles ficam apavorados. Tem pessoas aqui hoje que os seus olhos vão se abrir.
O Eterno vai abrir teus olhos para você entender por que você não consegue chegar no caminho. Deus precisa abrir teus olhos para você entender que Ele sempre esteve do teu lado. Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Hoje de manhã eu tive um momento muito especial com quem esteve aqui comigo. E como é gostoso quando você ouve a voz do Senhor nitidamente, claramente. Está na hora de ouvir a voz de Deus, filha. Está na hora de parar de ouvir vozes dos homens e ouvir a voz de Deus. Jesus sempre esteve nesse caminho. Está na hora da comunhão ser restaurada, para Ele se revelar para você como Ele quer. Abra teu coração hoje. Abra teu coração para uma intimidade, para uma comunhão nunca antes vivida. Eu acho fantástico pessoas que buscam incansavelmente, loucamente, a presença. Porque quando você busca a presença incansavelmente, você encontra. Quem é esse que vem? Quem é esse que vem nos constrangendo em amor? Ele é tão sábio. Esses dois homens lá no final, ó para mim, ó, escuta essa. Olharam e falaram: Ele é o Cristo. E eu fico pensando, um dizendo pro outro: como que nós não enxergamos isso? E um falava: cara, vamos voltar. Aquilo que eles levaram 11 km para ir, voltaram 11 km correndo. Mas no meio do caminho eles vinham: porventura, quando Ele não nos falava, não queimava nosso coração? Porventura, quando Ele falava, você não sentia algo novo dentro de você? E o outro dizendo: é mesmo, eu sentia também. Sabe o que é isso? Isso são sinais de Deus mostrando para mim e para você que Ele sempre esteve soprando nos nossos ouvidos. Ele sempre está falando aos nossos corações. Sabe aquela madrugada que você rola e não dorme? Sabe aquela noite que você fala: eu tô com alguma coisa, não sei o que é, eu tô com nhaca, eu acho. Eu não sei se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô alegre, se eu tô triste. Eu tenho vontade de chorar. Ei, sabe o que é isso? É Ele no caminho de Emaús dando alguns toques para você. Porventura não fui eu quem te livrei daquele inimigo que se levantou na tua vida? Eu tô há alguns dias dizendo para a apóstola: amor, eu não tô legal, não tô bem, eu tô esquisito. Eu já sei o que é isso. É Ele dizendo: ei, vai para aquele lugar que só eu e você sabe o que vai acontecer. Vai lá para o quartinho, vai para o vale, mergulha lá e descansa. É tão bom isso, Mega. Você saber que tem um ambiente que você pode preservar a tua vida em todos os aspectos. Sabe o que eu vim convidar vocês? Volta para o caminho correto. Tem gente aqui que está na rota do engano. Você emprestou teu coração para mágoa, e essa mágoa está matando você. Você não consegue liberar, você não consegue ser feliz,
Você está aqui, mas teu coração está despedaçado do lado de fora, e você está esperando uma resposta de Deus. Deus não vai te responder nada. Você tem que voltar. Você está indo para Emaús, e você está indo para o caminho da desistência. Sabe o que você tem que fazer hoje? Voltar para Jerusalém, porque Jesus está se apresentando para você aqui nesta noite. Família cristã, voltemos para o propósito. Fica de pé. Essa noite é uma noite de ajuste, de conserto, de alinhamento e de propósitos. Sabe o que Deus fala ao meu espírito? Eu te chamei para ser meu, para ser minha. Eu quero exclusividade da tua vida. Eu não te divido com nada, e não lhe divido com ninguém. Eu não te divido com ninguém. Feche os teus olhos. Existem pessoas aqui que precisam voltar hoje, e eu peço que vocês me ajudem em oração, em comunhão, em unidade. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Nós vamos até você. Ele é tão manso, cuida dos E nós vamos declarar algo de Deus para a tua vida aqui hoje. Quem E é um mover do Espírito Santo que precisa ocorrer na tua vida aqui hoje. é